Olá, seja bem-vindo a mais essa aula. E nessa aula vamos ver como fazemos funções com parâmetros, tá? Então eu já estou aqui no Visual Studio com o projeto Funções aberto e vamos criar aqui uma função pedindo parâmetros, ou seja, quando eu chamar essa função eu tenho que passar parâmetros para ela ser executada. Então eu vou criar aqui a função private function, vou dar o nome da função de soma, vou abrir o parênteses e vou passar o parâmetro da função. Então, vou passar o parâmetro como by_val, vou criar a variável aqui, int1 as integer, vou colocar vírgula para criar o segundo parâmetro, int2 as integer. Lembrando que sempre tem que vir aqui no final da função e colocar o tipo de retorno. Como eu vou fazer uma soma, eu vou retornar um número inteiro. Então, como eu estou pedindo os dois parâmetros aqui como integer, eu vou retornar também um integer. Então, aqui dentro da função, eu vou criar uma variável que vai ser o resultado e eu vou retornar esse resultado. Eu criei aqui dentro da função o int1 duas vezes, né? Aqui vai ser o int2. Então, vou mudar aqui para o int2. Ok, sumiu o erro aqui da função, que estava falando que tem dois parâmetros com o mesmo nome. Então agora eu vou criar aqui a variável de retorno, que vai ser a resultado. Então vou pôr de int resultado as integer. Aí eu já posso fazer o cálculo aqui na declaração mesmo, que vai ser igual a int1 mais int2, que é o parâmetro que eu estou passando aqui na função, que eu estou pedindo aqui. Aí retorno, return int resultado. Ok? Ele já sumiu aquele verdinho aqui debaixo da função, indicando que não estava sendo retornado o parâmetro. A gente pode vir aqui no início aqui da função e criar o sumário, apertando 3 vezes o apóstrofo. Então eu vou criar o sumário, indicando para que serve cada parâmetro da função e para que serve a função. Quando a gente cria uma função, diferente da subrotina, ele aparece aqui o return. O que essa função vai retornar? Porque subrotina ela não retorna valor. Ela executa a subrotina e não retorna nenhum valor. Aqui não. Na função, ele já aparece uma nova opção aqui no sumário, que é o returns, que é o tipo de retorno. Então aqui, para que serve a função? Então, função para somar dois números. Sempre descreva aqui no sumário da forma correta em português. Então, colocando vírgula, pondo ponto final no final da frase que a gente está informando. Aí eu tenho o parâmetro 1, que é o int1. Então, informe o primeiro número e o int2. O segundo parâmetro, informe o segundo número. E aqui o que é essa função retorna? Então ele retorna a soma dos dois números. Então, soma os parâmetros. Agora vamos lá na lista de controles aqui. Vou pegar o btn executar e vou vir aqui no evento clique do botão. Então, se eu chamar aqui a função, vou pôr aqui soma, abrir parênteses,
Então ele vai mostrar aqui para que serve a função. Então, função para somar dois números, e aqui está informando para que serve o primeiro parâmetro, 21. Informe o primeiro número. Okay? Então eu posso pôr aqui como 30, vírgula, mudou aqui o parâmetro para int 2, informe o segundo número, 30. Okay? Se eu der Enter, ele vai fazer a soma, ele vai retornar o valor, mas não vai exibir nada para o usuário. Então vamos executar aqui o projeto e vamos clicar aqui em executar. Ele executou a função, mas não retornou nada para o usuário. Ele está fazendo a conta, mas não exibiu nada para o usuário. Então vamos colocar aqui uma message box para a gente ver o retorno aqui da função. Show. Vou apertar o F5 e clicar no executar. Pronto, apareceu 60. Ok? Bom, aqui a gente está passando os parâmetros da função como by val, ou seja, a gente está criando uma nova variável interna aqui dentro da função. A gente pode passar o parâmetro como referência, ou seja, eu passo uma variável de referência para a função. Então, eu vou mudar aqui a opção da primeira variável, de by val, para by ref, que vai ser do tipo referência. E aqui dentro, eu vou criar uma variável do tipo integer para ser passado como referência dentro da função. Então, eu vou pôr din int 3 as integer igual a 20. E vou passar aqui no primeiro opção a int 3. Estou passando a variável aqui como referência. E no final eu vou exibir de novo somente a int 3. Então vou pôr messagebox.show int 3. E dentro da função eu vou mudar o valor da variável int 3. Eu mudando o valor aqui da int 1, que eu estou passando como referência, ele vai mudar também o valor da variável int 3 na volta. Int 1 vai ser igual a 10. Então ela está iniciando aqui como 20 e no final ela vai terminar como 10. Então eu vou colocar um break aqui para a gente ver o código executando passo a passo. Vou dar Start aqui no projeto e vou clicar aqui no botão executar. Então eu vou pôr F10 aqui no teclado. Então a variável int3 está como 20. Vou dar F11 para entrar dentro da função. F10. Fiz a soma. Então o retorno aqui está como 50. Mudei o valor da int1 aqui para 20. Ele já mudou aqui. Vou dar F10. Volto aqui. Então a soma vai ser o 50, que foi o primeiro valor que eu passei, 20 mais 30. Ok, vou dar OK. E o int 3 aqui agora, eu coloquei o mesmo valor, 20, né? Vamos mudar o valor lá para 10. Vamos executar de novo o projeto. Então vou dar F10. Ele somou os valores e no retorno aqui ele mudou para 10. Então aqui no final da função eu mudei o valor do int1 para 10. Antes eu tinha deixado o mesmo valor que era 20. Então a gente não viu a alteração aqui no valor. Agora a gente viu a alteração, que o int3 mudou para 10, que foi alterado aqui dentro da função. Então sempre que eu passo a variável como referência, se eu altero ela dentro da execução da função, eu altero ela onde que ela foi criada mesmo, onde que eu estou passando ela por referência, que no caso foi aqui dentro do evento clique do botão.
Então eu vou dar aqui F5 para terminar a execução. Ele vai mostrar o valor 10 aqui, que foi o valor que eu mudei dentro da função. Então aqui na função a gente é obrigado a retornar o valor. Então a gente pode criar uma variável para retornar ou também retornar um valor específico que a gente está passando direto aqui no return. Também não tem problema, sem ser uma variável. Ao executar a função, a gente está passando aqui os parâmetros obrigatórios, né? Então, o by_ref, que eu estou passando como referência, e aqui o int2 que eu estou criando ele mesmo, só específico aqui para a função. Agora, vamos criar também um parâmetro opcional aqui na função. Então, eu vou vir aqui no último parâmetro, eu vou colocar vírgula, selecionar optional, que é o parâmetro opcional. Eu vou criar o int3 aqui dentro, as integer igual a 0. Sempre que criar um parâmetro opcional, eu já tenho que setar o valor desse parâmetro como default. Então, já estou setando ele aqui como int3 vai ser igual a 0. Vou iniciar ele com 0. Quer dizer, se eu não passar nada dentro do parâmetro aqui na chamada, que ele é opcional, ele até fica entre colchete aqui na dica, né? Ele fica entre colchete, quer dizer que ele é opcional. O default dele vai ser 0. Então eu vou colocar ele aqui também para somar, mais int3. E vamos executar o projeto. Vou dar Start. Vou tirar o break, apertar F9 no teclado e F5. Então, é 50, que é o início, né? 20 mais 30. Vai aparecer a segunda opção lá, que é 10, que a gente está mudando o valor da referência lá para 10. E ele não somou mais nenhum número. Por quê? 0, né? Ficou 50 mesmo. Então vamos mudar aqui e passar agora o parâmetro opcional. Vamos por 10 e executar. Então agora eu vou clicar, mudou para 60, ou seja, agora ele está somando o parâmetro. Então eu mudei o default do parâmetro opcional para 10 e ele somou. Ok? E apareceu 10 no segundo também. Então, essa aula fica por aqui. Nos vemos na próxima aula.